Paz e luz, muita luz no teu caminho, muita sabedoria de Deus para você. Trabalhando o caráter. Queremos dizer para você, amado seminarista, que está aprendendo no Seminário Teológico Luz, que deseja crescer e vai crescer em nome de Jesus, na graça e no conhecimento do nosso Deus. Que, como cristãos, devemos evitar questões loucas. A Bíblia diz para nós evitarmos questões absurdas, loucas, ou seja, aquelas questões onde nós não chegamos a lugar nenhum. Tem muita gente que estuda só para criticar, falar, para dizer que sabe mais, para dizer que tem mais crânio, mais conhecimento. E não é este o nosso propósito. O propósito do Seminário Teológico Luz é formar obreiros do Senhor, preparados para trabalhar na seara do Senhor com alegria, com humildade, com simplicidade. E não convém para nós entrarmos em questões loucas, ou seja, aquelas questões onde se discute, se fala e não chega a lugar nenhum. Esta é uma questão louca. Para o líder cristão entrar numa situação dessa, ele só vai ter prejuízo, vai se trocar com a outra pessoa, vamos dizer assim, e depois aquela pessoa vai levar para o lado pessoal, vai tentar desprezar. Temos que deixar as pessoas pensarem do jeito que elas pensam. Temos que ser firmes. Nós buscarmos a nossa própria firmeza. E quando alguém perguntar a razão da nossa fé, como diz Paulo, devemos ter e dizer qual é a razão da nossa fé. Mas não convém para nós discutir, podem até conversar, mas quando a pessoa não quer entender, não tem quem faça entender. Não tem no mundo quem faça entender. Isso aconteceu entre Deus e o homem. Quando Deus falou no Antigo Testamento: não contenderá meu espírito eternamente com o homem. Vou reduzir a idade dele, porque ele também é carne. Então até Deus se abusou. Meu espírito vai combater eternamente com o homem, vai passar 1000 anos combatendo e falando com o homem, o cara errado, e volta e acerta e erra. Então ele disse: não, basta, vamos diminuir essa discussão entre o espírito e a carne para 120 anos. Então, para que estudar teologia? Para quê? Para que estudar a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? Qual a finalidade de estudarmos a palavra de Deus? Pode alguém aprender tudo de tudo? Pode? Não. Todos nós somos limitados. E não se deixe diminuir por ninguém. Estudamos, temos bacharelado e tudo mais, mas tem coisas na Bíblia que nós não sabemos, mas alguns teólogos querem saber de tudo. Tem coisas na Bíblia que apenas temos uma noção, ou uma opinião própria, como diz Paulo: digo eu e não o Senhor. Então ele tinha direito de ter opinião própria. Mas alguns teólogos acham que eles são os caras do céu. E talvez você um dia se encontre com muitos desses. É aqueles que se acham sabidão, os exegetas de Deus. E essa não é o propósito da teologia, nem no Seminário Teológico Luz e nem em nenhum outro seminário. Qual é o propósito da teologia? É aprendermos com a palavra de Deus, é aprendermos com Deus, é aprendermos a relação com Deus, olhando o relacionamento dele no passado, entre ele e o seu povo. Aí sim, é esta a finalidade da teologia. Temos que ter cuidado, amigo seminarista, aluno querido, com os religiosos. Lembre-se que os religiosos foi quem matou Jesus Cristo. Foram eles que mataram.
Foram eles que exigiram. Foi Caifás, o sumo sacerdote, que planejou todo o assassinato do Senhor Jesus. Foram eles que incitaram o povo a pedir para Pilatos trocar Jesus por Barrabás. Foram eles, os fariseus, escribas e sacerdotes, que Jesus chamou de hipócritas, sepulcros caiados, assassinos de profetas, em Mateus capítulo 5. Quem disse foi o Senhor Jesus. Eles eram os religiosos e os padrões da época, supostamente guardados por ele. O religioso, ele é aquele que serve a Deus seco, sem misericórdia. Ele sabe de tudo, é ele o representante de Deus, é ele. É um cargo político, muitas vezes, que ele quer assumir e não quer que ninguém venha atrapalhar. Não seja um religioso, seja um cristão, que faz da humildade e do amor o óleo para a sua vida com Cristo. A realidade é, somos limitados demais. A mente das pessoas são de lenta absorção. E o que nós aprendemos muitas vezes no seminário não é para levar para os púlpitos discussões tolas e bestas, né, de achos e acreditos, e teólogos e teologias. Não, no púlpito é Bíblia, meu irmão. Bíblia. Você tem que ser um mestre. Mas no púlpito é Bíblia, é Zaqueu, é abrir o mar vermelho, é Jesus curando o cego, é Bíblia, é você dramatizar aquela ação como você vai aprender na aula de oratória. As questões teológicas de instrução, ela deve ser levada só para um nível teológico, só para você ter um conhecimento, uma base, uma firmeza. E aquilo que se aproveitar numa escola dominical ou num culto de instrução da Bíblia, tudo bem. Mas não ficar discutindo teologia ou psicologia na igreja, somente isso. O equilíbrio é a razão da vida e da felicidade. Somos limitados demais. Somos limitados e as nossas conclusões são falíveis. A Bíblia nos mostra que cada um deve estar firme no seu próprio ânimo. Romanos capítulo 14. Cada um esteja firme no seu próprio ânimo, esteja firmado nos seus próprios conceitos, mostrando que cada um pode ter o conceito. Para eu ter a minha certeza e estar certo, não precisa ninguém estar errado. Ambos podem estar certos. São pontos de vista diferentes. Os dedos das mãos não são iguais. Então os cristãos não são iguais e nunca vão ser. Nunca, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Pode ter a certeza. Eles nunca foram unidos, também nunca serão. Só na glória, meu irmão. Só na glória. A Bíblia nos mostra que cada um deve estar firme no seu próprio ânimo, em Romanos 14, e acolher com carinho os débeis, ou seja, os fracos na fé. Você tem que ter as suas próprias ideias particulares e deixar os outros ter a sua. Por exemplo, pode ser que em alguma dessa instrução, em alguma dessas videoaulas que nós estamos dando no Seminário Teológico Luz, você discorde conosco. Não tem problema. Faça o seu comentário, não tem problema nenhum, desde que você esteja firmado no seu próprio ânimo e assista o vídeo. A sua nota não será alterada. Mas tem pessoas que procuram defeito em tudo. E em tudo acham. Porque em tudo há defeitos. Se não concorda, afaste-se. Sem escândalo. Se você não concorda com nada na sua igreja, afaste-se. Ou aprenda a conviver com o diferente. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a pessoa, o cristão, não aprender a viver com o diferente, ele não aprenderá a viver em lugar nenhum. Em todos os lugares, em todas as igrejas, tem problemas, confusões, intrigas, falsidades, supostos erros teológicos, porque cada um tem uma opinião, meu amigo. Existe o bolão, o total, mas dentro desse total existem subdivisões. Então, meu amigo, nunca houve unanimidade absoluta no cristianismo. Paulo não concordava com Pedro, né? E chegaram até a discutir. Paulo era sincero e Pedro também era sincero, mas discordaram um com o outro.
Paulo foi decapitado depois de levar uma surra, e Pedro foi morto de cabeça para baixo. Ambos servos de Deus, ambos filhos do Pai, patriarcas do cristianismo, nossos pais, discutiram, brigaram. E aí? Não, eu não estou pregando a discussão, eu estou pregando a concordância e a convivência com o diferente. Existem conflitos em tudo, também na fé. Até no lar, entre o marido e a mulher, existem conflitos. Imagina entre uma igreja com muitas pessoas. Pense nisso.